Olá pessoal, tendo em vista a aplicação da nossa avaliação bimestral, eu resolvi fazer dessa vez de uma forma diferente, uma revisão, trazendo esse vídeo especial para vocês, para ajudar na preparação aí para a prova do segundo bimestre, que vai cobrir alguns assuntos introdutórios à eletroquímica, iniciando com a oxidação e o cálculo do NOx. Então, para começar, eu gostaria de dizer que vocês anotem tudo que for possível. Essa é uma dica muito importante, anotar, e para você poder ajuda a entender, e também que você depois procure algumas questões para fazer exercícios. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de alguma atividade para que você possa exercitar o que foi aprendido aqui para ajudar a revisar, né? Nada melhor do que aplicar alguma coisa que você aprendeu para que você consiga aprender efetivamente. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai cobrar esses dois assuntos principalmente e vamos para as primeiras definições. A primeira coisa é a definição da oxidação. A oxidação nada mais é do que a perda de elétrons. Então, quando a gente fala perda de elétrons, é porque alguma espécie química, ela de alguma forma teve elétrons retirados dele, esse elétron foi para algum lugar, nunca vai para um lugar nenhum, ele vai para algum lugar. E quem fez isso acabou sofrendo uma redução, ou seja, o elemento que ganhou os elétrons, um ou mais, ou quantos elétrons for, ele vai sofrer essa redução. Então a gente usa essa palavra oxidação para indicar que houve uma perda de elétrons por uma espécie química, e essa palavra redução para indicar o ganho de elétrons de uma espécie química. Bom, enquanto tem a oxidação e a redução acontecendo, nós temos outros dois termos que são importantes que vocês saibam. O agente oxidante, que é a espécie que vai atacar para retirar os elétrons do outro elemento, ou seja, aquela espécie que ataca, a gente vai chamar ela de agente oxidante porque ela está causando a oxidação de uma outra espécie. E o agente redutor. O agente redutor foi aquela espécie que foi justamente atacada e que perdeu os elétrons. Então, nesse caso, são quatro termos aqui muito importantes, que são termos bem introdutórios, que vocês saibam para a gente iniciar. E aí, por conta disso, eu coloquei esse exemplozinho aqui, que fala de uma formação de uma substância muito comum para nós, que é o cloreto de sódio, que nada mais é do que o sal de cozinha. Para a formação do cloreto de sódio, tem que haver uma reação entre o cloro e o sódio, o elemento sódio. Esse aqui é o cloro e esse aqui é o sódio. Isso vai formar o cloreto de sódio. Mas como é que isso acontece? O cloro é um elemento mais eletronegativo, que a gente chama. Eletronegativo, entenda da seguinte forma: é uma espécie que tem maior tendência de puxar elétrons de outro. Então, nesse caso, o cloro vai atacar o átomo de sódio, retirar esse elétronzinho que tem na camada de valência. O sódio, pela configuração eletrônica dele, ele só vai ter um único elétron nessa última camada dele, por isso que a gente escreve só esse pontinho para indicar esse elétron da camada de valência. Camada de valência é a última camada que estão distribuídos os elétrons. E o cloro, por ser mais eletronegativo, ataca ele e aí vai fazer com que esse elétron vá para ele, né? Então, nesse caso, o cloro está causando a oxidação do sódio. Então, o sódio está sofrendo oxidação, nesse caso, ele está sofrendo oxidação. Então, a gente pode dizer que ele é um agente redutor, porque ele é a espécie que foi atacada. Ao mesmo tempo, nós temos o cloro atacando. Quem ataca, a gente vai chamar isso de agente oxidante. E ele está sofrendo redução. Então, esse sofre redução e esse aqui vai ser o agente oxidante. Depois disso, é formado o composto, que no caso aqui, como eu falei anteriormente, é o cloreto de sódio, né? Quando esse composto é formado, o sódio perdeu um elétron e o cloro ganhou um elétron. Eu vou já falar sobre o cálculo do NOx, mas o número de oxidação nessa situação do sódio vai ser mais 1 e do cloro vai ser menos 1, o que indica que o sódio perdeu um elétron e o cloro ganhou um elétron. E agora, dando continuidade, vamos falar do cálculo do número de oxidação, que a gente chama de NOx, né? Como eu falei anteriormente, anote, procure, se você não entendeu, volte, depois procure exercício para aplicar aquilo que você estudou aqui, tá? Então vamos lá. Quando eu dei esse assunto para vocês,
vocês anotaram uns valores de referência do cálculo do NOx, né? Esses aqui são os valores mais comuns que a gente tem, né? No caso desses elementos aqui, como hidrogênio, sódio, potássio, lítio, na grande maioria das vezes o número de oxidação deles vai ser mais 1. O magnésio e o cálcio, mais 2. Lembrando que aqui indica que eles perdem um elétron, e esse aqui indica que os dois perdem 2 elétrons. E aqui são os valores que eu esqueci até de colocar aqui, que são os valores de referência para a redução. Existem muitos e muitos valores, né? Só que eu coloquei aqui uns valores bem comuns para que a gente possa fazer alguns exemplos, né? Então, no caso desses aqui, ó, flúor, cloro, bromo e até o iodo, que eu não coloquei, que é da mesma família, eles ganham um elétron, por isso que ficam com NOx igual a -1. E esse aqui, o oxigênio e o enxofre, com NOx -2, o que indica que eles recebem 2 elétrons. Quando eu tenho uma molécula formada só por 2 elementos, molécula nesse caso aqui um composto, né, composto químico formado por 2 elementos, é muito fácil saber quanto cada elemento vai perder e quanto vai ganhar. Porque aqui, se um ganha, o outro está perdendo obrigatoriamente e, consequentemente, o mesmo tanto que um ganha, o outro perde. Então, no caso aqui dessa substância aqui que eu mostrei anteriormente, né, nós temos aqui o sódio e o cloro. O sódio, ele perde um elétron, então o número de oxidação dele é mais 1. O cloro ganha um elétron, então o número de oxidação dele é -1. E nesse caso aqui, da formação do hidróxido de sódio, essa substância aqui, hidróxido de sódio, qual seria o NOx de cada espécie? Se eu usar o valor de referência da tabela, também é muito fácil, porque a gente tem que o NOx do sódio é mais 1, então a gente já sabe que o sódio perde um elétron. O NOx do oxigênio é -2, então ele está ganhando 2 elétrons. E o NOx do hidrogênio é mais 1. Só que olha só, é muito fácil você entender isso aqui, porque você está vendo que o oxigênio está recebendo 2 elétrons. E ele vai receber esses 2 elétrons de onde? Ele vai receber esses 2 elétrons, um do sódio e outro do oxigênio. Nesse caso aqui é muito fácil. Nos próximos exemplos nós vamos descobrir como encontrar esse valor fazendo uma equaçãozinha do primeiro grau, que é uma equação do primeiro grau, que é muito fácil. Bom, nessa nova etapa nós vamos calcular o NOx de um elemento que não está aqui nessa tabela de referência, que é o caso o elemento manganês. Eu tenho essa substância aqui, ó, que é o KMnO4, que é o permanganato de potássio, e nós vamos calcular qual é o NOx dessa substância, dessa espécie química, no caso, do manganês, usando aqueles valores de referência. Então vamos lá. Isso aqui, para a gente poder fazer, a gente monta uma equaçãozinha do primeiro grau, que é aquela equação que você só tem uma incógnita, né? Um valor, um x, um valor que é desconhecido. Então vamos lá. Primeiro nós vamos observar quais são os NOx, os valores de NOx que nós temos conhecido. Nós temos aqui, ó, o potássio, que o NOx dele é mais 1. Então eu já sei que no caso do potássio, o NOx dele é mais 1. E tenho o NOx do oxigênio, que ele sofre redução, né? No caso, o NOx dele é -2. Então, como é que eu vou montar isso aqui para a gente calcular o NOx do elemento, né? Do elemento desconhecido? Bom, como eu só tenho um potássio, basta a gente escrever isso aqui, ó, mais 1, mais o NOx do elemento desconhecido, que no caso é um manganês. Você pode colocar um valor como um X, por exemplo, ou o próprio Mn. Eu costumo usar o símbolo do próprio elemento químico, porque também não vai fazer diferença, né? Então eu vou colocar aqui Mn, que é o valor que é desconhecido, no caso o NOx do manganês. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, coloca mais, porque aqui no caso tem 4 oxigênios, então nesse caso a gente tem que multiplicar o NOx do oxigênio pela quantidade de átomos de oxigênio que nós temos. Então nesse caso aqui a gente escreve assim, ó, 4 vezes -2, isso aqui, a soma das oxidações, de todas as oxidações de um elemento químico, ela tem que ser igual a 0. Por que tem que ser igual a 0? Eu até falei anteriormente, se algum elemento está ganhando elétrons, os outros estão perdendo. A mesma quantidade que é perdida, os outros ganham. Então por isso que vai ser 0, porque no final das contas, eles vão meio que só mudar de lugar. E agora vamos fazer o cálculo, né, do NOx dessa espécie que é do manganês. Então aqui a gente repete o mais 1 aqui, mais o Mn.
Agora a gente faz essa multiplicação, 4 vezes menos 2, que dá menos 8. Agora isso aqui vai ser, continua igual a zero. Agora eu resolvo essa parte aqui, ó. Mais 1, menos 8, aquela propriedade da matemática, subtrai e dá o sinal do maior. Ou seja, mn menos 7. Isso aqui continua igual a zero. O menos 7 está desse lado, eu não posso subtrair do mn porque nós não sabemos quanto é. Então a gente faz aquele arranjozinho de colocar ele lá para o outro lado. Terminando aqui, ele trocando o sinal. Se ele estava menos 7, aqui ele vai para mais 7. É importante dizer que nesse caso aqui do cálculo do Knox, você pode colocar o sinal de mais. Você deve colocar, aliás, o sinal de mais, porque o sinal de mais, quando na matemática o pessoal não costuma escrever quando dá positivo, mas aqui ele indica quantos elétrons o elemento perdeu, no caso, né? Que ele sofreu uma oxidação. Então aqui foi o Knox do manganês. Vamos para mais exemplos. Nesse próximo exemplo, nós vamos fazer o cálculo do Knox do elemento enxofre, que está aqui formando a molécula do ácido sulfúrico, que é esse H2SO4. Da mesma forma, nós vamos pegar como referência aqueles valores, né, da tabela e vamos calcular, imaginando que o enxofre é um elemento desconhecido, é um incógnita. Então, nós vamos ter que calcular o valor dele agora. Então, no caso, dessa vez, nós temos 2 hidrogênios. Então, nós vamos colocar primeiro assim, ó, 2 vezes o Knox do hidrogênio, que está pequenininho ali, mas é mais 1, mais o valor do enxofre, que é o S. A gente não sabe, eu vou usar a mesma letra. Como eu falei, você pode usar um X, se você achar melhor. Mas, como eu fiz no outro exemplo, tem 4 oxigênios aqui, então nós vamos ter que multiplicar primeiro 4 vezes o número de oxidação do oxigênio, que é menos 2. Assim como no outro exemplo, como eu falei anteriormente, a soma das oxidações é igual a 0. Agora é só partir para o cálculo. 2 vezes mais 1 dá mais 2. Você pode escrever o número de oxidação aqui, no caso do número de oxidação, você pode escrever o mais, né, por conta que é para você saber quantos elétrons a espécie perdeu, mais S, agora 4 vezes menos 2. Sinais opostos aqui, né? 4 vezes menos 2 dá negativo. Que 4 vezes menos 2 dá menos 8, igual a 0. Agora você faz essa soma aqui, né? Subtrai dá o sinal maior. Mais 2 menos 8 dá menos 6, exatamente. Então, S menos 6 igual a 0. Agora, basta passar isso aqui lá para o outro lado, trocando o sinal. Então, nós vamos ter que o valor do enxofre, nesse caso aqui, vai ser mais 6, ou seja, o enxofre sofre oxidação de 6 elétrons. Dá até para a gente explicar por que ele sofre oxidação de 6 elétrons. Porque o oxigênio recebe 8 elétrons. Então, nessa condição, ele já pega 2 do hidrogênio e pega também 6 elétrons do enxofre. Porque no caso do enxofre, do oxigênio, ele é mais eletronegativo do que esses outros elementos. E aí, por conta disso, ele puxa, né, esses elétrons para ele. E agora vamos para a última questão, que no caso é uma questão de vestibular, da UFSCar de São Paulo. Os números de oxidação do enxofre em H2S, que é o ácido sulfídrico, S, que é no próprio enxofre, e no sulfito de sódio, que é o Na2SO3, são respectivamente, e está aqui as opções: mais 2 na letra A, menos 8 e menos 4, B, menos 2, 0 e mais 4, C, 0, menos 4 mais 3, D, mais 1, menos 2 e menos 3, ou letra E, menos 6, mais 8 e menos 5. Então, dessa vez eu apaguei aquela tabela de valores de referência, mas se você tiver alguma dúvida é só voltar no vídeo e acho que daqui já deu para entender qual é o procedimento, né? Primeiro a gente vai calcular o NOx do enxofre no H2S. E aqui é muito fácil, porque se a gente já sabe qual é o NOx do hidrogênio, lembra que eu falei que a mesma quantidade de elétrons que uma espécie perde, a outra ganha. Então, no caso, como o hidrogênio, o NOx dele é mais 1, e eu tenho 2 hidrogênios, não precisa nem calcular, dá para você fazer direto, né? Porque se você quiser pode calcular, né? O cálculo ficaria assim, ó, 2 vezes mais 1
mais S igual a 0, né? Então aqui ficaria mais 2 mais S igual a 0. Esse mais 2 passa para o outro lado, então ficaria menos 2. Nem precisaria calcular, porque como eu falei, são 2 hidrogênios. Cada hidrogênio perde um elétron. Então, obrigatoriamente, o NOx do enxofre é menos 2, né? De cara já daria para você responder qual é a opção correta. Mas vamos continuar para a gente ver como é que calcula os outros. No caso do enxofre, simplesmente do enxofre aqui, o NOx dele, qualquer espécie que está na forma de substância simples, aquela substância que é formada só por um único elemento, o NOx dele vai ser 0. Então, nesse caso aqui, o NOx dessa espécie aqui, que é o enxofre, vai ser 0. E no caso da outra espécie, que é o Na2SO3, a substância chamada de sulfito de sódio, eu posso calcular fazendo aquela esqueminha daquela equação do primeiro grau, que no caso é o seguinte: nós temos 2 sódios. Qual é o NOx do sódio? Se você voltar na tabelinha, vai ver que o NOx do sódio é mais 1. Qual é o NOx do enxofre? Ele nós estamos procurando, então a gente bota o mais e repete o S. Você pode colocar um X também, como eu falei anteriormente. E agora nós vamos para o oxigênio, só que o oxigênio tem 3 oxigênios, então você faz aqui, ó, mais 3 oxigênio vezes o NOx do oxigênio, que de acordo com a nossa tabelinha é menos 2. Essa tabela é de referência, aquela tabela é de referência, às vezes o NOx do oxigênio muda, tem uma situação especial que muda. Mas na maioria das vezes vai ser menos 2. Agora vamos lá, é só calcular. 2 vezes mais 1 dá mais 2. Mais S, você repete, 3 vezes menos 2, menos 6. Isso aqui vai ser igual a 0. Então, no caso, agora basta você fazer essa soma aqui, né? Mais 2 menos 6 dá menos 4 igual a 0. Passa lá para o outro lado, esse menos 4, o NOx vai ficar igual a mais 4. Então, tá aqui, ó, a opção correta. Justamente essa, ó, a letra B, em que nós temos o NOx do enxofre menos 2 no ácido sulfídrico, o 0, que é no ácido, aliás, no próprio enxofre, e no sulfito de sódio, o NOx do enxofre vai ser mais 4. Então é isso aí. Espero que tenha ajudado. Reveja essa aula, revise os assuntos que foram estudados. Você pode também procurar a lista de questões para você resolver. Eu vou deixar uma lista de questões aqui na descrição para que você consiga exercitar o que foi estudado e continue indo um pouco mais. Procure mais material e vai estudando. Desde já, fica aí um abraço especial. Por favor, deixe o like para dar mais engajamento aí no canal, para dar aquela moral. Se puder, se inscreva e compartilhe aí com seus amigos também, para eles tirarem nota boa na prova. Então, um grande abraço, boa sorte e tudo de bom.